Olá, meus queridos irmãos, esperamos que todos estejam bem, vivendo cada dia na graça de Deus. Eu sou o missionário, pastor Reinaldo Batista, atuo nas prisões levando o Evangelho do Senhor. Tenho tido experiência de visitar as igrejas com o intuito de divulgar o ministério das prisões, mas também conhecer muitos irmãos e igrejas. E eu quero aproveitar essas ocasiões para conversar com homens de Deus, mulheres de Deus e pessoas que verdadeiramente estão no serviço do Senhor há muito tempo. E tenho a grande alegria de receber conosco o pastor Daniel Johnson, que tem sido uma bênção no ministério, especialmente trabalhando com famílias. E a nossa temática de hoje, queremos trabalhar sobre o relacionamento familiar das famílias cristãs, daqueles que professam a fé em Jesus. Quais são as dificuldades, quais são os desafios. Então é isso que nós queremos trabalhar com esse objetivo. Então, desde então, gostaria desse momento que o pastor Daniel se apresentasse, falasse de sua conversão ao Senhor Jesus, quando ele começou a fazer esses trabalhos de aconselhamento, ele como missionário e sua experiência missionária. Por favor, pastor Daniel, seja bem-vindo. Eu cresci nos Estados Unidos, numa família exemplar. E quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, eu perguntei para minha mãe, por que eu não posso participar no seio do Senhor? Ela falou, precisa ser salvo primeiro. Tá certo? Então eu acredito que mais tarde eu falei todas as palavras certinhas. Aceitei Cristo. Foi batizado. Foi um líder entre os jovens, não era o líder, mas um dos líderes entre os jovens da igreja. Mas quando eu cheguei de ter 15 anos de idade, eu reconheci que provavelmente eu não era salvo. Porque para mim eu estava querendo, no subconsciência, ganhar alguma coisa. Não houve arrependimento. Então, numa quarta-feira à noite, depois do culto, enquanto o pastor estava terminando o culto, eu orei a Jesus Cristo. Amém. Arrependi dos meus pecados e confiei nele. Eu aceitei ele como meu Senhor e Salvador. E daquele momento até hoje, eu nunca tinha nenhuma dúvida sobre a minha salvação. Que maravilha. Depois disso, então Deus... pouco a pouco, não vou entrar em todos os detalhes, mas Deus me guiou para o campo missionário e para o Brasil. E faz 47 anos que eu estou aqui no Brasil. Servi 10 anos em Ribeirão Preto, 17 anos em Limeira, 10 anos em Londrina e agora quase 7 anos aqui em Taubaté. Quando eu estava em Londrina, uns 8 anos atrás, 10 anos atrás, o pastor Manuel me perguntou sobre o Ministério de Aconselhamento. Sim. Eu sempre tinha um interesse neste, mas desde que eu sempre era um segundo homem aqui no Brasil, a parte de aconselhamento não era comigo, era com o pastor titular. Sim, senhor. Então, ele fez essa sugestão, o que você acha? Gostei. Então, eu fui para os Estados Unidos, fiz um curso lá, realmente 2 cursos lá. Houve continuamento desse curso aqui em Águas de Lindóia. Sim. E fez 3 anos. E me deu a metodologia e a coragem. A maior parte da matéria eu desenvolvi juntando com outras pessoas, outras fontes, para desenvolver aconselhamento. Agora, começou realmente com aconselhamento individual. Ok. E eu aprendi muito rápido quando a gente está
querendo ajudar um casal, a gente deve começar com os problemas que eu trato com um indivíduo. Eu não trato comunicação, as linguagens de amor, o banco de amor, essas coisas na superfície, até eu resolver os problemas de raiz. Até o senhor encontrar onde realmente está o problema. Sim. Então, diante deste diagnóstico que o senhor tem experimentado em suas experiências, quais têm sido os principais problemas encontrados nas famílias cristãs que já professam a fé em Jesus Cristo? Quais são os principais assim que têm chamado a atenção do senhor como conselheiro bíblico? Certo. Os mesmos problemas existem, seja na família cristã e não cristã. Mesma coisa. Para vencer, precisa ser salvo. E eu tinha lidado com pessoas que não são salvos. Graças a Deus, eles têm aceitado Cristo. Amém. E agora está com o potencial de ganhar a vitória. Provavelmente são 4 áreas em que eu encontro nas vidas das pessoas que cria uma desarmonia no lar. E é mágoa, é ira. E esses são a falta de amor para o próximo, mágoa e ira. Outros 2 era medo e um valor pessoal baixo. O que eu quero dizer com isso? A pessoa não se aceita. Não aceita as circunstâncias em que ele foi criado, talvez. Não aceita a incapacidade que ele tem numa certa área. Então, ele não se aceita. E ele vai reagir com isso ou com orgulho ou inferioridade. E essas 2 coisas têm um problema de submissão. A submissão a Deus. Medo, porque a gente não está confiando em Deus. O valor baixo, a falta de aceitar-se, é dizendo a Deus, eu não posso confiar no Senhor. Então, nessas 4 áreas, eu trato mais do que qualquer outra. Esses são os principais problemas que o senhor apontaria que veio ao longo dos anos sendo visível na vida das famílias, tanto cristãs quanto não cristãs. Sim. Excelente. Realmente, as grandes dificuldades que nós temos encontrado com relação à família cristã. E são muitas dúvidas, muitos os medos. Mas, pastor, quando vem a enfermidade, que é uma limitação, quando uma família cristã descobre que há uma enfermidade, como tem sido a reação dessa família? Eu trato a pessoa com o valor baixo, o valor pessoal, a falta de aceitação. Porque a doença é algo fora do seu controle. Deus está permitindo este acontecer e eles não querem aceitar sua situação. Eles procuram toda maneira para escapar. Eu não estou contra orando para Deus nos ajudar, ser curado, ser libertado. Eu não estou contra isso. Mas nós devemos ter uma aceitação da vontade de Deus em nossas vidas. Eu tinha pedra no rim 4 vezes na minha vida. Primeira vez, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava na igreja, uma reunião de organização, e eu precisava deitar numa quartinha na frente da igreja. Depois da reunião, minha esposa, alguns homens, me encontrou deitado lá, me ajudou a entrar no carro, me levou para
ponto-socorro, me deu injeção e graças a Deus o dor passou. Que é uma dor muito forte, não é? Muito. Segunda vez que aconteceu, eu já sabia o que estava acontecendo agora. Minha esposa não estava em casa. Eu estava esperando ela chegar e com o dor eu estava enrolado numa bola em cima da cama, com a testa no colchão. E eu falei essas 3 palavras. Obrigado, Deus. Obrigado. Eu era uma pura hipócrita. Mas o que eu estava querendo dizer a Deus? Deus, eu não estou zangado com você. Eu vou continuar a servir o Senhor. Esse não vai impedir meu relacionamento com o Senhor. E pela fé, eu agradeci a Deus. Eu não estava dizendo, oh Deus, você pode me dar essa cada semana. Não estava dizendo isso de jeito nenhum. Mas eu acredito, sem entender, este foi bem antes de entender certos princípios de aconselhamento. Sem entender o que eu fiz, em relação à dor, doença, coisas assim, foi a melhor reação que eu podia ter feito. A 4ª vez, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas foi o pior, precisava ser operado. Foi duas semanas de cama, basicamente. Mas eu posso honestamente dizer, 2 das melhores semanas da minha vida. Por quê? Tenho que contar um pouquinho antes. Minha esposa e eu chegamos nos Estados Unidos de uma viagem visitando as igrejas. Chegamos em casa segunda-feira. Terça-feira minha esposa ia com a nossa filha e uma amiga dela. Ela ia para uma outra igreja para falar com as mulheres lá. Na terça-feira. Terça-feira, quando eu acordei, eu sabia. Por causa do dor, eu quase vomitei 3 vezes antes que ela saiu. Mas eu não queria ela saber nada. Eu queria ela ter um bom tempo, sem preocupação e tudo isso. Então, em parte, eu acredito que eu coloquei outros antes de mim. Então, também eu estava em paz. Não estava preocupado. Deus está em controle. Eu não gostei da dor, mas Deus vai me ajudar. Eu consegui vomitar 3 vezes de verdade. E então também, espiritualmente, eu estava bem. Inclusive, aquelas duas semanas, eu tinha uma comunhão com Deus que foi maravilhosa. Então, foi uma experiência que normalmente ia derrotar as pessoas. Mas porque eu aprendi anos atrás. Aceitar. Agradecer a Deus. Tornou-se uma coisa fantástica para mim. Então, eu ajudei uma moça que tinha 6 doenças incuráveis. Ela sentiu dor 24 horas por dia. E ela tinha ataque de pânico 2, 3 vezes por semana. E a primeira coisa que eu tentei ajudar ela era a aceitação de si mesmo. Essa aceitação, ela acontece algo imediato? Não. Ou ela acontece em um processo? Processo. Todo o meu aconselhamento envolve um processo. Eu peço a uma pessoa me dar pelo menos 13 semanas. Se uma pessoa só tem uma coisa, dá para fazer antes
de 3 a semana. Mas muitas vezes eles têm muito mais do que uma coisa. Então, mas um processo, eu não sei quantas semanas eu estava trabalhando com ela. E quando eu terminei com ela, tratando outras coisas também, ela chegou a aceitar a doença. Quase pronto para dizer obrigado, Deus. Grande, grande vitória. Amém. Grande. E então, aceitando a vontade de Deus, reconhecendo, Ele me ama. Ele é soberano. Ele permitiu esta coisa acontecer. E desde que Ele me ama, desde que Ele permitiu isso, Ele tem um bom propósito para mim. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados. Entende? E se eu estou fazendo isso, quer dizer, amando Ele, servindo Ele, estou tentando servir Ele. Obrigado, Deus. Então, porque nesse caso a pessoa ela tira os seus olhos da dor, no sentido de que se ela focalizar na sua aflição, na sua enfermidade, limitação, e simplesmente ela vai levar lá ao desânimo, à desistência, essa mudança de perspectiva que vai ajudá-la nesse processo de aceitação? Sim. Esse versículo, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas... Nós não gostamos desse versículo. Porque a gente tem a maneira de dizer, esse é bom, esse é ruim. Não. A Bíblia diz que é mistério que a gente sofre escândalos. É necessário. Eu preciso ruim. O bom pode ser prejudicial. A gente gosta de ser elogiado. Então, todas as coisas, eu preciso me perguntar, Deus, como você quer que eu reaja? Como você quer que eu reaja às coisas que eu considero ruim? E como você quer que eu reaja às coisas que eu considero bem? Então, é a submissão à vontade de Deus. Como o Senhor quer que eu reaja. Isso vai conceder à pessoa a vitória. E também, pastor, nas nossas famílias cristãs há aquele termo que nós queremos uma família feliz. Mas o que é essencial para que uma família, um lar cristão, seja feliz? Manter as prioridades na ordem certa. Em Colossenses e Efésios tem 2 trechos paralelos que falam sobre relacionamentos. E fala sobre a mulher deve submeter ao marido, os filhos devem obedecer os pais não devem provocar os filhos da ira. Sim. E agora entra o serviço. Mas no início desse trecho está falando que a gente deve ser cheio do Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo. Aí isto aplica para todos os membros da família que são salvos. Sim. Não só o marido tem que ser cheio do Espírito Santo, a esposa não. Sim. Então, a minha prioridade, primeira prioridade é minha relação certa com Deus. A minha segunda prioridade é minha relação com minha esposa. A terceira responsabilidade é minha relação com meus filhos. E a quarta responsabilidade é minha relação
no serviço. E a quinta relação com os demais. Excelente. Então, o problema é que muitas famílias cristãs estão invertindo isso. Invertendo esses valores. Até pastores. Uau. Porque a igreja, seu serviço, seu ministério, toma primeiro lugar. Não, minha relação com Deus deve ser em primeiro lugar. Sim. Essas coisas não entram em conflito. Não pode mudar essa ordem de prioridades. Não. Então, se eu mudo esta ordem, então a gente deixa um vácuo, um vão na vida. E a gente não sente cumprido. Porque se eu não estou bem com Deus, eu estou trabalhando bem, entende? Sim. Eu posso ser sucedido no serviço, mas a minha relação com a minha esposa, etc. Sim. Então, mas se eu tenho relação com Deus, eu tenho uma esposa que me apoia. Amém. Eu tenho filhos que são obedientes. Eu posso trabalhar com alegria e paz. Amém. Então, prioridades. Agora, como colocar tudo isso na prática é outra coisa. É outra coisa, exige um outro processo e uma maneira que disciplina. Cada item tem seus princípios. Ok. Então, por exemplo, eu não poderia dizer para as pessoas, olha, o mundo está terrível, o mundo está muito maluco. O problema é o mundo lá fora. Essa seria... o que está afetando o meu lar é o mundo, é o diabo, é as pessoas. O senhor acha que essa afirmação é correta ou não? Geralmente está colocado assim, a culpa é minha esposa. A Eva foi culpada, né? Sim. A serpente me enganou. Ou a culpa é meu marido. A culpa é meus filhos. São rebeldes. Não, a culpa é nossa. Sim. Nós nunca somos vítimas. Nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Nós somos responsáveis porque eu fico magoado. Eu estou responsável porque eu fico irado. Sim. Não, agora, eu não estou dizendo que a gente nunca vai sentir medo ou coisa assim. Mas o segredo é diminuindo o tempo na lama. Porque a gente sempre vai cair na lama. É inevitável. Sim. Agora, o crescimento espiritual é diminuindo o tempo na lama. Porque se eu cair na lama, e muitas pessoas têm essa perspectiva, eu caí na lama, mas vou continuar aqui. À medida que ela continua, isso pode provocar mais sérios problemas, mais afastamento. Sim, sim. Mais esfriamento. Sim, sem dúvida. E aí poderíamos dizer, aquela família que, mesmo que cristã, teve discussão lá, uma desavença e um problema surgiu. Existem famílias que ficam dias sem conversar uns com os outros. Outros ficam semanas. E outros até mesmo anos. Como lidar com essa questão, pastor? Eles têm de reconhecer que sua ira, sua mágoa é pecado. Eles estão errados. E eles devem desejar, eu quero vencer esta mágoa. Então, esse é onde entra meu aconselhamento. Todos nós sabemos que é errado ser magoado. A gente sabe que é errado ficar irado. Mas a gente não sabe como vencer, como ganhar a vitória. Então, se aconselhamento ou ajuda era somente dizendo, você sabe que está errado aqui, podia ser feito em 10 minutos. Já dispensa, está pronto. Provavelmente menos, Não, a pessoa tem de reconhecer os princípios que levam eles para achar aquele escape.
que todos nós temos. Mas a gente não tem. Deus, onde está o escape? Então a gente ensina como eles podem ter um escape. Nossa, muito interessante. É porque, na verdade, a gente vive com muitos conflitos. E o senhor, conversando, na primeira conversa que nós tivemos de maneira informal, o senhor mencionou alguns pecados aceitáveis. Vocês sabiam que tem alguns pecados aceitáveis? Quais são eles, pastor? Revela para nós aí alguns. É claro que a gente não está falando sobre sendo aceitável a Deus. É que a gente que aceita. A gente acha que não tem problema. São pecadinhos? Pecadinhos. Todo mundo fica irado. É verdade, todo mundo fica irado, mas isso não quer dizer que não é pecado. Então, a gente desenvolve hábitos de reagir desde criança. As situações diversas. A gente fica bravo com nossos pais. A gente fica bravo com nossos colegas. Então, quando a gente está, nosso direito está violado de alguma forma, a gente fica bravo. Desde criança. Sim. Às vezes a criança não pode manifestar esta ira, mas está aqui. Está lá no interior do coração. Sim. Então, eles são salvos. É muito mais fácil de vencer o vício de fumo, de drogas, do que a ira. Porque é um hábito da vida e você não considera ela mal. É normal. É normal gritar ou ofender. Aí, diante dessa questão, pastor, é sempre aquela pergunta: quem deve procurar quem? Então, eu ofendi, eu briguei com a minha família, nós estamos ali com as desavenças familiares. Quem deve procurar primeiro? O ofendido ou o ofensor? As duas devem encontrar-se no meu caminho. No meio do caminho. Mas deixe-me voltar um pouquinho, se eu posso. Sim, senhor. O senhor tem toda a liberdade. Esses pecados aceitáveis, você pergunta quais são. Já mencionei. Mágoa, ira, medo, valor pessoal baixo. A gente tem culpa. Nós temos outras coisinhas que como quando a gente é salvo, a gente não percebe que essas coisas estão nos derrotando. Então a gente dá graças a Deus pelo libertamento do vício. Agora eu tenho a certeza que eu vou para o céu, graças a Deus. Mas a gente não entende porque a gente está ainda infeliz. Nós temos aquela primeira euforia no início, mas logo após a nossa lua de mel com Cristo, esses hábitos voltam. E a gente reage igualmente como descrente. Sim. E eu acredito que esta é uma razão porque o mundo olha para os crentes, o que eles têm para oferecer? Eu não fumo, eu estou bem. Qual a diferença? Eles falam que vai para o céu, mas olha tudo que eles precisam se negar para. E na definição do senhor, o que seria mágoa? O que é mágoa? Mágoa é um desejo de vingança de alguma forma. Em que talvez eu não quero mal para outra pessoa, mas eu não quero nada a ver com aquela pessoa. Então há um afastamento. Sim. Essa pessoa vai saber que
eu não gosto. Vingança. E então aquela mal-estar desejando o mal para o outro é um sentimento negativo para com outra pessoa. Essa mágoa, ela torna assim amargura. Qual que é a diferença entre mágoa e amargura? Eu não sei. Meu português não chegou àquele ponto de fazer essa distinção. Mas elas são semelhantes. Para mim são iguais. São iguais. No meu uso, eu uso um para o outro. Porque no inglês seria bitterness, não é? Bitterness. Uhum. Então, Okay. Eu não posso responder essa. Excelente. Pastor, e se temos filhos rebeldes em nosso lar, de quem é a culpa? Nossa. Só do pai? E mãe também. E a mãe também. Porque como o senhor disse sempre, falava, o pai é culpado, parece o pai. Não, parece com a mãe. A Bíblia ensina que nós, em Efésios e Colossenses, fala que os pais, plural, quer dizer, não é pai, os pais, não devem provocar seus filhos a ira. Essa ideia, 2 vezes. Um lugar fala que a gente deve demonstrar, sim, etc. Mas a coisa que é mencionado, o ênfase, é não provocar a ira. Este quer dizer manter o coração da criança. Quando eles nascem, a gente tem no coração deles. Eles gostam de sentar no nosso colo. Eles gostam de ser abraçado. Eles gostam que a gente leia livros para eles, brinca com eles. Mas a gente começa de ver que à medida que o tempo vai passando, sim, isso vai se perdendo. Sim, eles começam a ficar rebeldes, desobedientes. Então, aqui a gente começa a reagir de forma errada. E eu tenho descobrido que, às vezes, é falta de amor certa, às vezes é falta de disciplina certa, às vezes é a atitude errada e, às vezes, é exemplo errado. E, então, se a gente viola aqui, uma dessas 4 áreas, é muito fácil perder o coração do filho. Porque nesse caso, então, poderia ser que muitos pais cristãos acham que seria só disciplina. Aplique a disciplina, aplique determinada correção, que isso resolve o problema do meu filho. Errado. É uma perspectiva errada. Completamente errado. Além disso, a maior parte dos lares cristãos, quando disciplina, faz com ira e não amor. E este é o grande problema. Aí onde gera outros comportamentos. Sim.